Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém. Quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui com temor e tremor, um pouquinho de nervosismo. Dizer que é um prazer revê-lo, pastor Zani, nesta casa e os demais irmãos. E agradecer a Deus por essa oportunidade, pela presença do meu esposo, que está aqui conosco esta noite. Que Deus abençoe nossas famílias, nossas casas, em nome de Jesus. Amém? Eu, sinceramente, não precisava chegar aqui e falar mais nada, porque os louvores, eles já falaram tudo, né? E aí eu fico me perguntando, aonde está o meu coração? Aonde está descansando o meu coração? Onde está a minha mente? Interessante, irmãos, que eu não sei vocês, mas eu acredito que com certeza, todas as vezes que a gente recebe um convite para ministrar, sempre acontece alguma coisa para tirar você do foco. Hoje, meu dia, eu detectei totalmente sem internet. E aí eu disse assim, opa, o que está acontecendo? Eu não estou atrasada. E aí entrei em contato, né? Não pude falar do meu celular, peguei o celular do meu esposo, acionei a empresa pelo WhatsApp e comecei a conversar. E foram praticamente mais de meia hora eu tentando provar para ela, para aquela empresa, de que eu não estava devendo nada. E eles simplesmente bloquearam a minha internet. E aí, no final da conversa, e eu mandando todos os meus comprovantes para ela, e ela insistindo, e teve um momento que ela disse assim, a senhora busca uma pessoa para lhe ajudar, para a senhora entender. Eu disse, olha, querida, eu vou fazer 64 anos, mas a minha mentalidade, ela está ótima, a minha mente está ótima. Eu sei, irmãos, que para resumir, ela encontrou o pagamento, já tinha desbloqueado a internet e me mandou um áudio dizendo o seguinte, olha, pelo constrangimento que nós te causamos, a senhora vai ficar o mês de maio sem pagar, já está pago. E eu, glória a Deus, né? Então, assim, tudo vem. E naquela hora ali, conversando com ela, tentando provar para ela de que eu não estava devendo, já o rosto já começa a esquentar e você já fica querendo, né, desviar o foco. E eu digo, Senhor, me ajuda. E era eu conversando com ela, olhando para a Bíblia, olhando para o estudo, eu digo, me ajuda, Jesus. Não é? Porque não é fácil. As tribulações, elas vêm. Não é isso? Vamos abrir nossas Bíblias em Salmo 84. Amém? Aqui fala do Salmo dos filhos de Corá. Eu quero me atentar também um pouquinho depois para o Salmo 42, né? E nós sabemos que Corá, ele era da tribo dos levitas, bisneto de Levi, e que Corá, ele tinha filhos, né? Então, a palavra diz aqui no verso 1, capítulo 84, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Onde acolho os seus filhotes, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti
e cujo coração se encontra os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênção, o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta-me a oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. O Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Senhor Deus e amado Pai, Deus Santo, Deus Altíssimo, Tu és o Deus soberano, Tu és o príncipe da paz. Eis aqui, Senhor, a Tua palavra, meu Pai. Senhor, fala aos nossos corações. Nos ensina, Senhor, a descansarmos em Ti, Senhor. Nos ensina, Senhor, a andar nos caminhos aplanados. Seguir, Senhor, as Tuas instruções para as nossas vidas. Acalma, Senhor, a nossa alma em meio às tribulações, em meio às adversidades, Senhor. Obrigado por tudo, obrigado por essa oportunidade, Senhor. Pois é em nome do Teu Filho amado Jesus que eu Te agradeço e Te peço. Amém. Lá no Salmo 42, logicamente que eu não vou ler, mas é interessante quando o salmista, alguns atribuem o salmo a os filhos de Coré, outros atribuem ao rei Davi, mas isso a gente não vai entrar aqui nesse mérito. Como suspira a corça pela corrente das águas. Por ti, ó Deus, suspira a minha alma. E o interessante é que aqui ele o salmista ele fala com ele mesmo. Por que te abates, ó minha alma? Por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Aqui o salmista, ele está num momento profundo. Ele está num momento profundo de muita tristeza. Porque ele estava fora de Jerusalém. Fora dos átrios do Senhor, da casa do Senhor, aonde ele amava estar, adorar o seu Deus. Interessante que na teologia, fala-se de tricotomia. O homem, ele tem corpo, alma e espírito. Alguns acreditam que o homem tem corpo e alma. Mas é interessante porque lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, 23, Paulo vai dizer: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda do Senhor. Então o homem ele é dotado de corpo, alma e espírito. Quando a gente vai lá para Gênesis, a gente vê no capítulo de número 1, a criação de tudo. E Deus, ele criou os céus e a terra pelo poder da sua palavra. E ele criou, ele formou o homem com as suas próprias mãos. Do barro, ele forma o homem. E sobre as suas narinas, ele sopra o sopro da vida. E o homem ali torna-se alma vivente. E nós sabemos que o corpo, ele é um ser social. A alma é relacionada à nossa mente. Segundo o pastor Salles, quando eu ouço essa palavra, eu lembro muito do pastor Salles. Ele fala muito em psique nas suas ministrações. E nós sabemos que o espírito, ele está relacionado ao espiritual. Aí fica aqui a pergunta e fica a reflexão. Aonde eu e você estamos descansando o nosso coração e a nossa mente.
Porque em Salmo 37 vai dizer: espera, pois, pelo Senhor, confia no Senhor, descansa no Senhor, e Ele satisfará o desejo do nosso coração. Então o nosso coração tem que estar descansando em Deus, mesmo em meio aos momentos de tribulações, mesmo em meio aos problemas que nós enfrentamos dia a dia. Precisamos estar descansando no Senhor. A alma, ela fala do nosso intelecto, ela fala das nossas emoções, ela fala de sentimentos, sejam eles bons, sejam eles ruins. Bons ou ruins. Mas muitas vezes a escolha, ela acaba sendo nosso. Que tipo de sentimento ou ressentimento tem nascido em nossos corações? Então, em muitas coisas, a escolha, ela é do próprio homem, é da alma. E nós precisamos aprender a descansar no Senhor. No Salmo 42, se nós formos observar o anseio desse salmista por Deus. E ele compara esse anseio, esse desejo com uma corça. Ela tem desejo pelas correntes das águas. Ele estava com a alma abatida. Mas ele dizia: eu ainda o louvarei. Isso é a esperança que estava no coração do salmista. Eu ainda o louvarei. Então, mesmo em meio às nossas tribulações, adversidade, aquilo que nós estejamos passando, precisamos dizer para nós mesmos: Senhor, eu ainda o louvarei. Eu te louvarei. Eu te exaltarei. Porque o Senhor é o nosso Deus. Um cristão que não se contenta com o raso, ele deseja algo profundo com Deus. Nós não precisamos e não devemos estar contente ou satisfeito com algo superficial. Precisamos estar em busca de algo maior. Precisamos estar nessa intimidade com o Senhor. Precisamos buscar como esse salmista almejava buscar. Uma alma sedenta por Deus. Uma alma que tinha sede pelo Senhor. E nós, eu me faço essa pergunta a mim. E eu? Como está a minha vida espiritual com o Senhor? Porque nós sabemos que o corpo, ele necessita de alimento físico, mas que o nosso espírito, ele necessita de alimento espiritual todos os dias. Se você se alimenta 3 vezes por dia, bem você faz, ou de 3 em 3 horas, melhor ainda. Mas o nosso espírito, ele precisa desse alimento, para que nós possamos passar pela tribulação, pela adversidade, confiando num Deus que é todo poderoso, confiando no Deus que entregou a sua vida por nós. Ele entregou a vida dele. A cada passo que Jesus dava, era uma chicotada que ele recebia. Tudo por amor a mim e por amor a você, por amor a nós. Ele sofreu, ele derramou o seu sangue. E sabe uma das passagens que eu acho mais lindo? É Jesus pregado na cruz. E ele olhando para aquele povo e dizendo: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Que amor é esse? Que amor tão grande, que amor incondicional é esse? Só o amor de Deus por mim e por você. Só o amor de Deus por sua igreja. A nossa alma, ela se conecta com o Espírito. E não tornamos-nos pessoas frágeis. Hoje, irmãos, nós nunca vivemos um tempo de tanta ansiedade. Nós nunca vivemos um tempo de tanta depressão dentro da igreja. Homens e mulheres deprimidos dentro da casa do Pai. Nós nunca vivemos um tempo assim, de tantas dificuldades. Eu não quero dizer jamais que se você está passando por esse tipo de ansiedade, você não deva buscar um profissional para se cuidar.
para você ser acompanhado, seja uma ansiedade, seja uma depressão, mas nós nunca devemos esquecer que Jesus, Ele é o médico dos médicos, Ele é o psicólogo dos psicólogos. Não precisamos buscar o homem, não adianta você buscar o homem para uma cura, se você não confia no teu Deus. De nada vai adiantar. Então eu preciso colocar a minha confiança no Senhor. É no Senhor. E o que o salmista diz? Eu anseio. E a gente precisa entender que ansiar por algo, desejar, é diferente de ansiedade. Há uma diferença tremenda entre ansiar algo, ansiar estar na casa do Pai, ansiar ter um devocional junto com o Pai, buscar essa intimidade. É diferente de ansiedade. E o próprio Jesus, lá em João, lá em Mateus 6, 25, 34, ele nos orienta ali no Sermão do Monte. Se nós nos atentarmos, o Sermão do Monte, ele é uma lição bíblica, teológica para nós. Ele é uma direção para mim, para você, de como eu e você precisamos nos comportar diante de um Deus tão grande. E não fiqueis ansiosos por coisa alguma. Aquietai-vos. Por quê? Estamos tão ansiosos, nos preocupando com o dia de amanhã. Então, em Mateus, ele vai dizer, 6, 25 a 34, não fiqueis ansiosos. E veja que ele faz uma conexão entre a natureza e o homem. Ele fala das aves, ele fala dos lírios do campo. Ele fala de Salomão, que nunca se vestiu como os lírios do campo. Porém, Deus cuidou dele, assim como Deus, ele cuida de nós. Deus não é um Deus que nos desampara. As suas promessas, elas se cumprem nas nossas vidas. Elas se cumprem no tempo. Porque tudo que estamos vivendo hoje no mundo é profético, é bíblico. E nós precisamos nos atentar a isso, a cada acontecimento. E nos prepararmos para a volta do noivo. Porque o noivo, ele vem para buscar a sua igreja. É a sua igreja que ele vem buscar. Ele fala também de ansiedade em Filipenses. Se vocês quiserem abrir lá no livro de Filipenses, é muito interessante quando ele diz, Paulo escreve essa carta para a igreja de Filipos, mas ele é ali conduzido, inspirado pelo Espírito Santo. Em Filipenses, no verso 6 diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Mente relacionada à alma. Ele guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Porque a nossa dependência, ela não está no homem. A nossa dependência está em Deus. A essência de Cristo está aqui dentro de nós. E o interessante é que ele se pergunta, aonde está o teu Deus? Ei, igreja, o nosso Deus está aqui conosco. O Espírito Santo do Senhor, ele habita em nós, porque a palavra diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Ele habita em mim, ele habita em você. A partir do momento que você aceita Jesus, ele habita em nós. Então, Filipenses, Paulo, ele fala sobre isso para aquela igreja. Uma igreja que talvez vivia ansiosa por algumas coisas. E nós não somos diferentes. Nós não somos diferentes. Lá no Salmo 94, quando minha alma estiver abatida, tu me exaltarás. Salmo 94, 19.
O salmista, ele retrata: quando a minha alma estiver abatida, tu me exaltarás. Deus, ele está dizendo: eu estou contigo. Nos teus momentos difíceis de tribulação, o grande problema é que muitas vezes a gente não entende que as adversidades, elas vêm, que as lutas, elas vêm. E no 42 vai dizer que um abismo puxa um outro abismo. Ou seja, a aflição traz outra aflição. Uma angústia, ela traz outra angústia. Mas a gente não pode esquecer que o pecado, ele traz outro pecado. E precisamos ter muito cuidado com isso. Então, quando minha alma está abatida, eu sei que eu tenho um Deus que vai cuidar de mim, que vai resolver as minhas lutas. E isso é fato, porque é promessa do Senhor, está escrito na palavra. Em Tiago 1:2-4, ele diz que é motivo de alegria o passarmos por várias provações. Veja que Tiago não disse o passar por 1, 2, 3 provações, não. É por várias provações. Para quê, irmãos? Para que a nossa fé, ela seja provada diante de Deus. Ela seja provada, mas eu preciso entender que o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. O nosso choro não é para uma vida inteira, não é para um dia inteiro, não. O Senhor diz que a alegria vem pela manhã. Está abatido, está cansado, está preocupado, está inquieto, busca o Senhor. O que é que Jesus falou quando ele foi visitar Marta e Maria, irmãs de Lázaro? Marta muito preocupada com os afazeres. E Jesus olha para ela e diz: Marta, Marta, por que tu te inquietas tanto? O que Marta estava fazendo era algo bom, mas o que Maria escolheu era fugiu a palavra. Ou seja, era muito melhor do que o que Marta estava fazendo. Aquilo que Maria escolheu é estar aos pés de Jesus, aprendendo com Jesus. Embora o que Marta fazia não era errado. Embora algumas pessoas crucificam Marta por essa atitude, era bom o que ela estava fazendo, servindo ao Senhor. Mas a escolha de Maria foi muito mais grandiosa, porque ela se prostrou, ela se aquietou aos pés de Jesus, para aprender mais com o seu mestre. E quando nós estamos cansados, irmãs, o Senhor, ele olha para nós e ele diz: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Aonde está descansando o meu e o teu coração? Achareis descanso para a vossa alma. Então, nos momentos mais difíceis, é a Jesus que nós devemos ir, é a Jesus que nós devemos buscar, porque em Jeremias 29:13 ele vai dizer: buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o vosso coração. Buscar-me-eis. Vinde a mim, é me buscar, é me encontrar, é querer, é ansiar, é desejar. Está mais perto do Pai. Muitas vezes, nós nos deparamos com pessoas que nos magoam, que nos ferem, mas a palavra de Deus diz que Deus, ele faz a ferida e ele cura a ferida. O que eu não posso esquecer é que as cicatrizes que ficam, elas vão servir para um testemunho rumo à minha vitória, rumo à tua vitória. Cada vez que você olhar para uma cicatriz, você vai entender que aquela cicatriz que está em ti, ela já não te abala mais. Porque é promessa de Deus, é vitória para a sua igreja.
Então o Senhor diz: buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e todas as outras coisas vos será acrescentada. Acrescentada. E o nosso Deus, Ele é um Deus que Ele cumpre com a sua promessa. Ele cumpre, irmãos, com a sua promessa. Se nós formos lá para Colossenses, no capítulo 1, no versículo 13, ele vai dizer, e foi uma promessa que ele cumpriu: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, a qual temos a redenção, a remissão de nossos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E por nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, seja soberania, quer principado, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele, e para ele são todas as coisas. Para ele são todas as coisas. A nossa vida, ela pertence a ele, é dele. Somos propriedade do Senhor. Precisamos aprender a confiar mais no Senhor, naquilo que só Ele pode fazer nas nossas vidas. Porque Deus, Ele é lindo, Ele é maravilhoso. E no Salmo 42, a gente vai observar Salmo 42, Salmo 84, Salmo 43. Eles têm uma conexão muito grande de uma alma abatida. E ali no 42, o salmista começa a lembrar de como ele ia em procissão para a casa de Deus. Um tempo de alegria, um tempo do nosso primeiro amor com Jesus, não é? Quando a gente aceita Jesus, meu Deus, é aquele primeiro amor, é aquele afago. A gente quer estar lendo a Bíblia, a gente quer estar na igreja. E porque com o passar do tempo a gente muda, a gente esfria por causa da tribulação, por causa da angústia que nos sobrevém. Mas eu preciso entender que diante de tudo isso, a minha alma, ela precisa estar descansando no Senhor e confiando nele, é nele. Porque eu digo que uma mulher com o coração angustiado, ela nunca vai poder ajudar outra mulher. Interessante que o grande problema, irmãos, é que a gente costuma olhar para nós mesmos. Nós ficamos tão sucumbidos com os nossos problemas que a gente não consegue enxergar que o outro também está passando pelo mesmo problema ou por problemas maiores. Pedro vai dizer isso. Que existem irmãos que passam por coisas piores do que eu e você. E que o Espírito Santo, ele veio para nos consolar. E com esse consolo do Espírito Santo, que nós possamos consolar o outro que está passando por situações difíceis. Mas a gente aprende a olhar simplesmente para a gente, para o eu, para as minhas adversidades, e eu não consigo olhar para o outro, porque eu me torno alguém muito limitado, e nós não somos pessoas, sabe, nós somos limitados, mas não somos pessoas frágeis, ao ponto de não vencer as lutas. Eu preciso entender que cada processo que eu passo é um aprendizado que Deus requer para a minha vida. Cada tribulação, cada provação, Deus, Ele está nos ensinando algo. A mim, a sua igreja amada. Porque o verdadeiro cristão, ele passa sim por muitas tribulações. Como diz Tiago, por várias provações. Mas nós vencemos, é uma etapa. Quando os discípulos ali saíram naquele barco e que Jesus foi encontrar com ele, eles ficaram temerosos, com medo. Foi preciso Jesus dizer: não temas, sou eu. Então é o mesmo Deus que diz para ti esta noite: não temas, sou eu. Eu estou contigo. Em Isaías ele vai dizer: não temas. Ele diz para Josué: não temas. Ele diz para a sua igreja: não temas. Então, a alegria do Senhor é a nossa força. É a alegria do Senhor. Não é a minha força, é a presença de Deus. Não são os meus méritos, não. É Deus conosco
todos os dias. E aí nós vencemos a batalha, porque se Deus achar por bem derramar suas ondas de provações sobre nós, isso não deve ser motivo de desânimo ou de murmurações, porque a murmuração, ela é um pecado e grave diante do Senhor. Porque nós temos um pastor. Salmo 23, ele é muito claro. Eu sou o teu pastor. Eu cuido de ti. Eu sou o teu pastor. Se agarre com essa promessa. Se firme na palavra de Jesus. Creiam. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Mas, irmã Edna, o que é que não vai faltar? Não vai faltar forças, querida. Alguns atribuem esse salmo, não vai me faltar uma casa boa, não vai me faltar um carro, não vai me faltar um bom colégio. Não, não é isso que Jesus está prometendo, porque ele disse, no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Eu sou o teu pastor e nada te faltará. Eu te levo por pastos verdejantes, junto às águas de descanso. Eu refrigero a tua alma. Eu te guio pelas veredas da justiça, por amor do meu nome. E ainda que tu ande pelo vale da sombra da morte, não temerás mal algum, porque eu estou contigo. Eu estou contigo. O teu cajado e o teu bordão me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Oh, aleluia, glória a ti, Jesus. E o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E nós habitaremos na casa do Senhor. Quem crê aqui nessa promessa que nós vamos habitar na casa do Senhor, que vamos contemplar a sua face. Em 1 Coríntios é muito claro quando o Senhor diz, e nós veremos face a face. Hoje nós o vemos em espelho obscuro, mas nós o veremos face a face. Veremos Ele face a face, meus irmãos. Estaremos com Ele na sua casa, contemplando, tocando nele. É promessa de Deus para nós como igreja de Cristo, para nós como escolhidos do Senhor. É promessa. E precisamos crer. Não é a minha misericórdia, não é a minha bondade. É a misericórdia dele que nos conduz. É a bondade dele que nos conduz para a vida eterna. E eu preciso crer de todo o meu coração. Somos falhos, sim. Somos pecadores, sim. A diferença é que nós não vivemos na prática do pecado. Não valorizamos mais aquilo que nós fazemos anteriormente, antes de conhecer a Jesus. Ou melhor, antes dele vir a nós, porque não somos nós que vamos a ele, é ele que nos encontra. É ele que nos encontrou no nosso lamaçal de pecado, na devassidão do mundo. E o interessante é que eu estava ouvindo um pastor, e quantos dentro da igreja não sente alegria de adorar a Deus, seja com gestos, seja batendo palma. Muitos de nós não sentem essa alegria em nossos corações. Mas quando vivíamos no estádio de futebol, eu acredito que até o pastor Tiago, se eu não me engano, foi ele que falou sobre isso aqui. E é uma verdade. A gente vê as pessoas vibrando de tanta alegria, tomado pela emoção. Só que eu tenho que ter muito cuidado com a emoção do meu coração, com o estado emocional. O que Deus quer para a minha vida, porque um abismo chama outro abismo. Lembra-se da história de Jó? Tudo que Jó perdeu, um abismo chamando outro. Jó perde os seus filhos, Jó perde a sua casa, Jó perde a sua riqueza. Mas teve um momento que Jó disse: eu agora te conheço, não de ouvir falar. Eu te conheço e sei que tu és o Deus vivo e o Deus verdadeiro. Ele é o único Deus
um único Deus. Então precisamos estar atentos a isso. Precisamos estar com essa busca diária em nossas vidas. Buscar o Senhor. Porque o mundo não tem o que oferecer para mim e para você. Em nenhum momento a gente vai estudar toda a história de Davi. Você vê Davi perder a confiança, mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio ao deserto. Você não vê ele perder a confiança no seu Deus. Davi tinha prazer e alegria em adorar a Deus. Pecou sim, mas se arrependeu profundamente. A palavra diz que seu leito alagava de suas lágrimas, de tanto arrependimento que ele sentiu. Então é preciso que a gente aprenda, irmãos, a sermos terapeuta da nossa alma. Precisamos aprender isso, a sermos terapeuta da nossa alma. Olhar para dentro de nós mesmos e confrontar e se perguntar em momentos difíceis: por que te abates? Vai para frente do espelho e se pergunta: por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Eu ainda o louvarei, eu ainda o louvarei. Eu ainda o louvarei. Precisamos nos questionar a nós e não a Deus. A Deus não se questiona, porque Ele faz aquilo que apraz a Ele fazer. Deus não se limita ao ser humano. Deus não se limita, não se prende a lugares, ou a pessoas, ou a situação. E entenda uma coisa: Deus não tem pena de mim. Pena não faz parte do coração de Deus. Ele tem misericórdia, Ele tem compaixão. E as atitudes dele são bem diferentes para conosco. Porque se Ele tiver que me disciplinar, Ele vai disciplinar. Se Ele tiver que me ensinar para o meu crescimento espiritual, para o teu crescimento espiritual, Ele vai ensinar. E precisamos entender que lá no deserto o Mestre está conosco, lá no deserto, nos ensinando, andando conosco, nos ajudando a crescer espiritualmente. Andarmos com o coração sincero, porque a palavra diz que habitará no céu aquele de coração puro, aquele de coração sincero, mãos limpas. Então não vamos andar diante do Senhor de qualquer jeito, de qualquer forma, achando que o Senhor não está vendo, achando que o Senhor Ele não está ouvindo. Porque Ele é um Deus que tudo ouve, Ele é um Deus que tudo ouve e que tudo vê. Tudo Ele vê. Ele conhece o meu sentar, Ele conhece o meu levantar. Ele conhece o nosso deitar. Ele conhece os nossos corações. E Ele é o Deus de todo o universo. Não é um Deus apenas da igreja Ágape, não. Ele é um Deus universal. Um Deus maravilhoso, um Deus grandioso. Então, por que te perturbas dentro de mim, ó minha alma? Então, que a gente possa entender que a nossa mente, ela precisa estar em Cristo. E lá em Filipenses vai dizer, Paulo ele diz, no que pensar? Em que nós devemos pensar? Muitas vezes a nossa mente ela está tão atribulada de tantos pensamentos, ou ninguém passa por isso aqui. Tem momentos que é um pensamento atrás do outro, às vezes pensamento bons, às vezes vem aquele pensamento ruim, que você diz assim, ai, sai daí, coisa ruim, e você repreende. Mas a palavra vai dizer em Filipenses 4:8, finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo que é de boa fama, e se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Está falando de alma, está falando de mente. Seja o que ocupe o meu e o teu pensamento. É louvar ao Senhor, é exaltar o Senhor.
Quando os pensamentos ruins vêm, vamos louvar ao Senhor, vamos gritar. Mesmo que nós sejamos perseguidos, feridos, magoados. Lá em Coríntios 13 ele diz, ele é muito claro, quando Paulo ele escreve aquela carta. E ele explica para mim e para você que o amor, ele é o dom supremo. Ou seja, ele está acima de tudo, de qualquer sentimento que nós possamos habitar em nossos corações. Ele diz que o amor não anda em ciúmes, que o amor não se ufana, que o amor não se ensoberbece, ou seja, o amor não se acha, porque ninguém para Deus é melhor que ninguém. Aos olhos de Deus todos nós somos iguais. Deus não faz acepção de pessoas, não. Ele diz que o amor não anda inconvenientemente, mas ele diz que o amor tudo espera, o amor tudo crê, o amor ele tudo suporta. E muitas vezes a gente não suporta nem olhar para o outro, não é verdade? Tu senta aí que eu sento ali, não é verdade? Conhece irmãos assim, irmãs principalmente. Eu te perdoo, irmã, mas tu senta ali que eu sento cá. Isso não é perdão, porque Jesus ele diz que se você não perdoar, se nós não perdoarmos do íntimo do nosso coração, ele tampouco nos perdoará. E foi para isso que Jesus ele se submeteu à morte de cruz, para nos perdoar dos nossos pecados, para nos livrar da morte eterna, para que nós possamos estar com Ele naquele grande dia. Então que nós sejamos observadores da nossa própria alma, aonde eu estou descansando a minha mente, aonde eu estou descansando o meu coração. Ter muito cuidado nas palavras, para não ofender o seu próximo com palavras. É o que mais acontece conosco, porque eu também me incluo. Mas o Senhor, Ele diz, sede santo, porque eu sou santo. Sede santo. E essa santificação, ela acontece todos os dias, através de um aprendizado. Quando nós abrimos o nosso coração para aprendermos, cada dia nós nos santificamos diante de Deus. E andamos como Ele quer, como Ele deseja. Jesus é muito claro quando Ele diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém, acho lindo como essa palavra me prende, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. É por Ele, Ele é a porta de entrada. Como está sendo o nosso comportamento? Como está sendo as nossas atitudes diante de Deus? Estamos ansiosos, inquietos? Vamos fazer como esse salmista. Que o nosso coração ele tenha sede de Deus. Ele tenha desejo por Deus. Que nós possamos buscar e crescer junto como igreja do Senhor. Eu fui novamente numa igreja e eu confesso que eu fico muito triste quando eu ouço algo que eu vejo que não é bíblico. É muito complicado para mim. Irmãs de conjunto e irmãs do corpo. Todas pertencem ao corpo de Cristo. Ou não? Irmãs, separando as pessoas dentro da igreja. Precisamos entender que nós todos juntos aqui hoje, nós aqui formamos o corpo de Cristo. E cada um de nós somos membro deste corpo, do qual o cabeça é Jesus. Ele é o cabeça, não é o homem. Não são os pastores, não são os presbíteros da casa. É o Senhor. É o Senhor. E eu aprendi algo muito importante lá no Alvorada. Quando eu entro por aquela porta, isso eu aprendi lá. Quando eu entro pela porta, os meus olhos, eles enxergam a cruz vazia. Eu não quero olhar para a direita e nem para a esquerda, porque eu procuro me policiar todo o tempo da minha vida, de como saber falar, de como saber me conduzir. Eu quero olhar para Jesus,
porque o meu foco é Jesus, porque foi Ele que subiu, que pregaram numa cruz, foi Ele que derramou o seu sangue por mim, por você, e que a gente nunca possa esquecer isso, que a gente guarde nos nossos corações. Amém, igreja? Amém? Eu quero agradecer aqui mais uma vez, chamar o pastor Tiago. Foi a palavra que essa semana Deus foi colocando no meu coração e dizendo para mim, e eu dizendo para Deus, eu ainda o louvarei, sempre, sempre, sempre te louvarei. E aprender a estar diante do espelho nos momentos mais difíceis da minha vida. Por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Nós temos um Deus tão lindo, tão grandioso, né? Que cuida, que não nos desampara, que provê as nossas necessidades todos os dias das nossas vidas. Amém? Quero agradecer ao pastor Tiago por esse privilégio de estar aqui e agradecer o carinho de toda a igreja e pedir oração por minha casa, por minha família, em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado, irmã Edna.